Estamos aqui para mais um vídeo para o canal do DPG. Hoje nós estamos com o Robertinho. Tudo bem, Robertinho? Tudo bem, graças a Deus. E o Robertinho é um ex-dependente químico, né, que passou por um processo de cura e libertação grande, e ele vai contar esse testemunho para a gente, para edificar outras vidas, né? E com isso também testemunhar através da própria vida dele que existe sim, né, solução através das nossas escolhas, principalmente quando nós optamos em seguir a Deus, seguir a Jesus, né? Porque Ele tudo pode, né? Essa transformação pode sim ocorrer através do Espírito Santo, né? E ser uma nova pessoa. Sim. E Ele vai contar esse testemunho. Te agradeço primeiramente por você estar aqui, né? Se disponibilizar a dar esse testemunho pra gente, né? O Robertinho, ele faz parte hoje, né, da igreja. Do projeto Intraeles também, que é o grupo da igreja, dependentes químicos. A gente já apoiamos quem chega, entregamos roupa, fazemos visita também na casa de algumas pessoas, para poder estar falando sobre isso, porque às vezes não é só a pessoa em si, o drogado, mas sim também familiares deles que precisam do apoio. Como que você vai fazer quando seu filho chegar ali, seu filho sair com uma balada, ou uma droga, como que você vai fazer chegar nele? Você vai botar fora, você vai esculachar, então assim você vai ter mais um entendimento de como falar com a pessoa. Sei que na hora ninguém vai aceitar, mas pelo menos vai ter um direcionamento mais tranquilo. Eu só peço que você fale um pouquinho mais alto, né, para que quem está ali no vídeo consiga te ouvir de uma maneira mais clara, porque tudo que você está falando é muito importante. Tá? Então, só para repetir, ele faz parte também, né, ele trabalha na igreja, mas ele faz parte também do Projeto Isaías, que é um projeto para ajudar familiares, né, em recuperação, né? Droga independente. Exatamente, tá? E aí esse projeto é o que dá também aí um gás para o Robertinho continuar colocando todos os testemunhos aí de vida dele, para que outras pessoas possam verificar também, né? Como é que eu posso dizer? Através da vida dele, né? Que a mudança. Assim como Deus, né? Deus trabalha na nossa vida, né? Basta a gente querer e Ele faz. Então tá bom. Robertinho, só não esqueça, né? A voz, né? Eu tenho problema com isso, que eu falo bem baixinho. Não, mas aí você vai conseguir falar altinho. Sim, sem problema. Então vamos lá. Robertinho, desde que idade que você se tornou dependente químico? Dos 12 aos 13, mais ou menos. A gente sempre na minha casa, meu pai bebia e tudo, esse negócio, então ali a gente veio naquela de vamos experimentar aí o limão da caipirinha, aí juntava com os colegas, nós ia jogar bola, que nós sempre jogava bola, então nos campos, a gente ficava lá, os passos eram largos lá, então a gente ficava ali, fumava uma maconha, aí disso tudo foi indo, depois a gente veio conhecer cocaína, e desse tempo pra cá é só. Quando a pessoa fala que não, o mais ruim é isso. Você está ali muito louco, mas fala, não sou dependente disso, não sou. Você não aceita, então, o mais difícil é isso, quando a pessoa não aceita, então você fica cada vez pior. Então, disso aí, até meus 34 anos, eu usava droga, bebia, e até conheci Jesus que veio trazer essa salvação à minha vida, né? E nessa fase sua, né, da adolescência até a fase adulta, né, que você passou pelas bebidas, né, álcool, maconha, né, cocaína, toda essa parte aí, você acabou conhecendo tudo, digamos assim, né? E o que te levava a cada vez mais se enfronhar nas drogas e não sair das drogas? Então, é porque assim, a gente já nasce naquele berço, então tudo que você, às vezes está nervoso, está chateado, pô, vou lá no bar, vou tomar uma, aí dali você aparece, você já vai, vamos, porque a lojinha lá biqueira é do lado.
Então você já está ali, você já vai no lugar, você já está por ali. Então você já está chateado, é o quê? Vai tentar descontrair procurar uma atração que você não vai, naquele momento você não vai sentir aquela chateação nem aquela dor que você está sentindo de alguma coisa. Então dali tudo leva a isso. Você está chateado, às vezes você está feliz. Então quando você se envolve com isso aí, você procura o motivo, todos os motivos te levam à droga. Todos os motivos te levam a beber. Você inventa festa que não existe e você vai beber. Você sai dali, você está chateado, você vai beber. Se está frio, você vai lá no bar tomar um. Se está calor, você vai no bar tomar um. Então, todos os motivos te levam para aquela dependência. Porque você não tem uma direção, entendeu? Porque assim, na minha casa, minha mãe não frequentava a igreja, meu pai também não. Então, os pessoal que era de redor, ninguém, entendeu? Então, você, às vezes está até em casa, fala assim, hoje não vou sair, hoje não vou fazer nada. Daqui a pouco vem uma, tem uma festa lá na casa do fulano, vamos. Aí dali você vai na sexta e voltar só na segunda. Então, pronto pro programa. Aí, disso tudo, o que acontece? A gente acabava fazendo, tinha a casa do amigo lá e a gente fazia festa direto. O pai dele saía de manhã para ir trabalhar e a gente entrava para casa e ficava lá. De noite nós pegávamos, saía para a rua, se arrumava outro lugar, de manhã nós sempre ia para casa de um e de outro. Às vezes o pai de um trabalhava de noite, outro trabalhava de dia, então nós ficávamos trocando de casa e assim foi levando a vida. E assim trabalhava, às vezes trabalhava, não dava para trabalhar, a gente arrumava outro jeito de arrumar dinheiro. E assim a gente sempre ia. A gente, como a gente jogava bola, então a gente sempre tinha muita gente. Então quando um tinha, outro tinha. Então sempre te levava ali, você vai, vamos para correr sempre mais. Sempre tem aquele amigo que se diz amigo para oferecer alguma coisa que não é legal para te levar cada vez mais para o fundo do poço. Mais ou menos isso. Porque o amigo que se diz amigo é a gente mesmo, porque a gente se deixa levar, entendeu? Às vezes nem é o próximo, que assim, eu sofria muito com isso, porque assim, eu, como eu já usava mesmo, então às vezes não estava nem aí. Aí às vezes as mães dos outros amigos, tem uns 3 ou 4 lá que eram nós, e falavam, se volta com esse moleque, não sei o que. Só que às vezes a gente estava de boa lá e os moleques chegavam, os outros chegavam, tem um negócio aqui e tal. Aí a gente, eles que traziam e a gente acabava, como a gente era consumia mesmo, a gente consumia junto com ele. Depois a gente que leva para culpa, entendeu? Entendi. Porque é dizer daquele assim, a mãe dos outros olha os filhos dos outros, mas não olha os seus. Então a gente não tinha muita lógica. A gente estava ali, daqui a pouco inventava alguma coisa. A gente sempre inventava uma moda para poder. A gente fazia um time de futebol e tinha um outro lá que sempre trabalhava lá. A gente sempre apostava com ele. Ele estava sem dinheiro, aí o que ele falava? Vamos lá apostar com o menino. Aí nós ia lá no outro, aí apostava dinheiro lá, ganhava, aí saía, dali pegar aquele dinheiro e ia pro bar. Aí a gente já combinava, quem vai jogar no time dele vai deixar não ganhar, senão o cara vai ficar com o dinheiro, mas não vai ficar com nada. Ou seja, pelo que você está falando, você nasceu, digamos assim, dentro de um contexto que acabou se tornando normal para você. Exatamente. E aí você foi se desenvolvendo aí dentro dessa normalidade que não é normal, digamos assim, né? Se associava a isso tudo como se fosse para você normal, porque assim, você não aprendeu outra coisa, entendeu? Sim. A pessoa fala assim, o marceneiro aprendeu o quê? Ele aprendeu a fazer trabalho com madeira. Se você dá um negócio de concreto para ele fazer, ele pode até fazer, mas ele vai se perder, vai falar, isso aqui não é certo. Você não chegou no direcionamento. E escola? Então você Então, escola... acabou não indo? Eu ia para a escola, filho, até o 3º ano, acho. Só que aí como a gente ia para a escola. Mas ia para estudar ou para bater terror? Então, a gente ia, na prática era exatamente isso, né? Porque tinha um amigo da gente que era bem grandão, então a gente se envolvia lá com ele e ficava meio que brigando com os outros. E também, lá nessa época aí, era muita guerra. Então, era um bairro contra o outro, umas coisas, então a gente está na escola e fala assim, você mora em tal lugar, então vocês hoje nem podem voltar para casa. Aí às vezes você está lá na sala de aula, de repente começa um tiroteio, aí as pessoas falam assim, quem mora em tal lugar vai embora. Aí, ou seja, e a gente era sempre os primeiros, podia ser, nem era onde nós morava ali, mas era em outro lugar, mas já sabia que o problema, aí já mandava a gente embora. Ou seja, tinha todo um contexto familiar, tinha um contexto escolar, mas também tinha um contexto aí social. Isso. No meio do jogo, né? Minha mãe tinha 6 filhos. O que acontece? Minha mãe saía cedo para ir trabalhar, trabalhava no restaurante, entrava 5 horas da manhã, só voltava à noite.
Aí ficava meus irmãos e tudo, o que acontece? Meus irmãos me levavam até lá dentro da escola, só que eu entrava pelo portão, aí pulava pelo portão e vinha embora. Aí vinha embora, ficava por ali, que eu já conhecia todo mundo ali, ficava se envolvendo com os outros. Aí quando dava perto da hora da escola, pegava a mochila e vinha embora, cheio de barro, tudo sujo. Aí vinha pra casa, tomava um banho e ficava por ali. Aí, então, assim, não tinha como controlar. Com meus irmãos, ficava também a mesma coisa. Então, aí, tá na escola, quando ia lá na chamada da escola, aí, ele não veio o mês todo. Aí meu pai pegava e descia a ler. E aí a gente foi passando, aí foi o problema. Começamos a trabalhar, você começa a trabalhar, então você esquece as coisas. Então, assim, você não vai estudar, vai trabalhar. Então você começa a trabalhar, de ajudante de pedreiro, aí depois você vai para a feira, trabalha de ajudante de feira, fazer as coisas. Então, e assim foi indo. E pra mim, tipo assim, era normal. Então, eu tenho uma dificuldade que é assim, sem saber ler nem escrever, então eu fazia as coisas, até em todos os lugares com ele. Quando era na hora de assinar, eu falava, as pessoas falavam assim, não acredito. Eu falei, não sei. Então, ele teve dificuldade bastante, né? Porque quando eu era mais novo, eu se envolver com esse negócio tudo, na hora ali que você tá chapado, tudo, você desenvolve um monte de coisa. Mas na hora, depois, para falar com as pessoas, não tinha, eu falava assim, as pessoas chegavam lá, tudo, não sei o que, nem reclamavam, nem nada, ficava, só que quando você sai, você bebe tudo, e a cabeça já é diferente. O inimigo usa a gente através do nosso corpo para fazer mal ao próximo. Então, até uns amigos meus falavam assim, quando você bebe assim, que eu arrumo algum rolo, parece que você muda, né, você já fica transtornado, porque às vezes tem umas coisas assim que é um cara muito grande, assim, você não tá nem vendo, você vai lá, briga com a pessoa e fala, depois no outro dia não tá nem dando risada, tá achando vantagem das coisas que é errado, entendeu? Ou seja, é um contexto totalmente diferente de vida, né? Diferenciado de uma maneira não boa, digamos assim, né? De vida. E essa sua jornada aí, né? Diante desse lado não tão bom aí da tua vida, mas que, querendo ou não, né, apesar de tudo aquilo que você viveu de ruim, hoje você está aqui, né, para servir de testemunho de que, apesar dos pesares, né, pode sim ocorrer uma transformação. E foi a partir de quantos anos você tinha que essa transformação começou a ocorrer? Então, eu tinha já uns 33 anos, né, que aí comecei a ir para a célula que chama perto de casa, aí um ano de semana, mas quando era uma semana já é muito louco, às vezes com um pingo de cocaína no bolso e tudo. Aí, não, mas aí você ficava lá, quando saía de lá já tipo... Células, só para dar uma entrada aí, células são reuniões que ocorrem, né, fora da igreja, né? Exatamente para ter esses encontros, para poder conversar, para poder falar da palavra, né? Geralmente dentro da casa de alguém, né? Pode-se dizer assim. Às vezes é feito na igreja também, mas na maioria das vezes é feito na casa de alguém. E aí você passava por essas células, no caminho da tua casa, no caminho do bar, e encontrava essa célula. Aí às vezes eu entrava, ficava lá, aí o pastor falava, quer aceitar Jesus? Eu aceitava Jesus. Aí depois quando saía dali, Jesus já tinha sumido. Mas foi realmente difícil. Às vezes o pastor falava assim, quando eu vim aqui, o pastor vai deixar eu entrar hoje não, porque eu quero aceitar Jesus de novo. Então que aí, através disso, um dia, Deus tocou no coração, eu falei assim. Na realidade, que você falou, né, que você ia, aceitava Jesus, e no dia seguinte parecia que você não tinha feito nada, digamos assim. Exatamente. Mas era porque talvez ali no calor da emoção você aceitava, mas ainda não tinha nem começado ainda por um processo de transformação. Então, né? Exatamente. Tipo, você aceitava, que nem diz assim, é uma coisa boa, tá dando de graça, eu vou aceitar. Aí não sentia nada, não saía. Só que até chegou um tempo, comecei a sentir assim meio, falei, ó, Deus, não consigo mais. Eu falei, desse mundo, o que tem nesse mundo pra mim, não tô conseguindo mais, tá? Então, fiz uma proposta com Deus, falei, ó Deus, se eu conseguisse uma semana na sua casa direto, e eu não senti nada, então eu volto para onde eu estava, que é aqui mesmo, que é meu lugar, eu tenho que ficar jogando nesse mundo e é isso. Agora, se
eu me senti diferente, eu vi algo diferente na minha vida, eu vou seguir o Senhor até o final da minha vida, até onde o Senhor preparar para mim. Então, assim foi. Ou seja, você fez um voto com Deus, exatamente, né? Porque se você for parar para analisar, analisando de maneira bem racional, né? Apesar de você passar pelas células, né? Ia na célula, dizia que aceitava Jesus, e aí no dia seguinte não tinha transformação, não sentia nada, não mudava nada, né? E aí depois ia de novo, aceitava Jesus, sabe lá quantas vezes. Mas se você for parar para analisar, você já estava dando o primeiro passo de que queria uma transformação. Mesmo que você aceitasse, e aí de repente você engavetasse Deus ali, né? Que é péssimo isso, mas você engavetava. E aí você ia de novo, tirava da gaveta e falava, não, eu quero outra vez. Né? Deus é paciente ao extremo, né? E Ele sabe o tempo de cada um. Né? Então, se você for parar para analisar, até esse primeiro passinho miúdo que você deu aí, né? Já começou ali a abrir a porta para que Deus pudesse trabalhar. E o fato de você ter também entrado com a parte do voto, que acabou fazendo voto durante uma semana, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? A tua fé era piquititica, talvez uma mostarda ali, né? Isso. Mas foi utilizada e hoje você está aqui. Isso, aí através desse voto eu... E o que aconteceu nessa uma semana? Então, aí eu falei com Deus na segunda, na terça-feira, na quinta. Aí a menina falou, a Sara falou que celebrar na casa dela, né? Ela falou assim, vamos ter lá na igreja uma campanha lá. Vai ser 12 meses de clamor para um ano de vitória. Aí eu falei, olha, eu falei com o senhor falou, e agora ele apareceu logo em seguida no outro dia, né? Falei, não, vou ir nessa campanha. Aí na sexta-feira eu já fui lá na igreja, vim aqui na igreja no caso, vi como que era, falou assim, vai começar no domingo. Aí eu falei, vou vir no domingo. Isso que eu trabalho de obras, né? Então, como eu trabalho de obras, faço obras gerais, eu tinha uma pintura para me fazer uma escada dentro de um bar. Aí eu fui no outro dia fazer essa pintura lá dentro do bar. Né? Então, como eu fui na sexta, no sábado, no domingo, no sábado estava de boa. Pintando a escada lá e a gente acabando de pintar a escada, fui nos últimos degraus, aí o dono do bar falou assim, vamos tomar um aí, e a gente acaba de pintar. Aí fui tomar um lá, fui tomar uma areia mole lá, põe aqui com o continho. Quando ele colocou, eu falei, não, isso aí tá errado esse negócio aí. Ele falou, não, pô, oxe, aí o negócio é... Eu falei, não, se fosse esse negócio aí, você comprou esse negócio aí, não é original. Aí, o errado é porque ele já estava sentindo diferença no gosto da bebida. Isso, a bebida tava ruim, né? Na verdade tava ruim. Era a mesma bebida, mas pra ele já estava começando a ficar ruim, tinha alguma coisa errada na bebida. Aí eu falei pra ele, falou assim, falei, então deixa aí, vamos acabar de pintar aqui e depois nós vemos. Aí nós pintamos lá e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco, vamos tomar um banho e vocês voltam aí. Aí eu falei, amanhã eu tenho que ir pra igreja. Tinha feito um voto com Deus, falei, Deus, vou ir. Aí eu falei, não vou vir não. Foi porque eu fiz um voto com Deus e vai começar a campanha amanhã. Se eu beber hoje, se eu começar hoje a beber, sei que amanhã já vou extravasar, não vou. Então não vou ir. Ele falou, então faz o seguinte, você pode ir. Aí, só que caso, se você for sair para algum canto, você não vai não, vem para cá, para nós beber aqui. Aí vim no domingo tranquilo, aí na segunda-feira eu também vim, aí na terça eu fiquei em casa, nós fomos trabalhar, na terça-feira eu não trabalhei, eu fiquei em casa, fiquei fazendo um serviço lá em casa lá, aí quando eu fui ver já era umas 6 e pouco, ia começar às 7 horas, aí falei, nossa, já tá quase em cima da hora, aí saí lá não estava fazendo mexer com os barros lá, eu fui tomar banho e começou uma chuva, eu falei assim, não veio hoje. Só que o Espírito Santo, quando a gente quer, o Espírito Santo já toma conta da gente, sem saber, mas já toma conta, porque eu estava ali e fiquei assim, parecendo aquelas coisas, fala assim, um anjo do lado, depois do outro, fiquei ali, aí tomei banho, trocar de roupa, aí falei, só de uma coisa, eu vou ir, foi que eu fiz voto com Deus, então vou ver o que Deus tem para mim, porque eu vou ir essa semana, se essa semana não dá certo, já sei que não é o caminho. Aí vim,
nesse dia eu vim e começou a chover tudo, eu vim devagarzinho, que eu tava com o joelho machucado. Daqui a pouco ele tava me correndo, até os pessoal que me conhecem lá, sabe, que não dão corrido mesmo. Aí, pô, você tá indo pra onde? O que tá acontecendo? Eu até assustado, falei, não, eu tô indo pra igreja. Você tá doido, rapaz, indo pra igreja correndo? Aí vim, quando chegou aqui, o pastor Jorge administrou tudo, aí perguntou quem quer assustar Jesus. Aí eu tava com a cabeça baixa e olhei, a Sara estava do outro lado de lá. Quando eu olhei, ela estava conversando com a menina lá e falou, ou agora ou nunca. Aí eu olhei e falei, aí eu aceitei Jesus e continuei vindo. Então, assim, para ficar claro, a Sara estava longe dele, estava do outro lado da igreja. Ela estava conversando. Né, conversando, só que ali, quando foi feito o pedido para ver quem queria aceitar Jesus, o Robertinho era como se ele estivesse escutando, apesar da Sara estar numa outra extremidade da igreja, conversando com uma outra pessoa que não era ele, era como se ele estivesse escutando a voz dela dizendo, é agora ou nunca, que foi a hora que aí ele se levantou e aceitou a Jesus. Isso, certo? E desse dia para diante, eu cheguei para a igreja, ele falou, tem a escola bíblica, vim para a escola bíblica, 6 meses. Aí o pastor falou assim, eu tô precisando de alguém no diaconato. Aí eu falei, diaconato? O que será isso, né? Mas, né, eu falei, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, né? Aí vim, ele falou, aí o pastor já falou. Eu não sei o que é, mas já que estão me oferecendo, deve ser bom e eu vou pagar para ver. Ele falou assim, eu falei, tu não é para fazer parte da igreja? Eu falei assim, vamos ver, né? Não tenho nada. Aí o pastor já chegou e falou assim, você vem de dia, dá para você vir hoje à noite? Eu falei, dá. Aí nesse mesmo dia eu vim à noite. Aí ele falou assim, você vai passar por experiência de um ano e meio, para depois. Eu falei, tá bom. Aí chegou e falou, hoje, como tá os outros diaconatos, os outros já estão aqui, você está começando agora, você fica ali no canto e tal, para você observar como que é e depois a gente conversa. Aí eu fiquei lá no canto, né? Falei, graças a Deus que eu ficar aqui nesse cantinho aqui escurinho, assim, ninguém vai me ver, tá de boa, pelo menos ninguém vai me chamar para nada. E nesse tempo, né, aí estava lá, todo mundo dançando lá, tudo. Aí meio que eu fechei o olho um pouco. Isso no culto? No culto. Tá. Aí eu fechei o olho um pouco assim, quando eu abri assim, eu olhei assim no canto, aí tava assim, o piano todo branco lá, e a imagem de Jesus assim, parado assim, me olhando. Aí eu abri, fechei o olho, abri de novo, aí fiquei pensando, falei, Deus, estou ficando doido. Parecia, ou o senhor comparece para me confirmar, ou alguma coisa para me confirmar, eu vou sair daqui maluco, vou sair daqui doido. Estou ficando doido, estou vendo coisa que eu nunca vi antes, quando eu andava muito louco aí, 24 por 45, que nem diz no mundo, nunca vi vulto nem nada, agora estou vendo. Aí quando eu olhei. E limpo, né? E limpo. Na parte de cima, quando eu vi na galeria, apareceu de novo. Eita Deus. Aí dessa vez ele balançou a cabeça e falou para mim assim, agora sim. Que agora sim que era o lugar que ele queria que eu estivesse. Glória a Deus. Aí nesse piscar de olho eu coloquei de novo, quando eu olhei, o piano que era estava branco, ele estava lá no canto tampado com um pano preto, que sempre fica quando tem os cultos, né? Para não estar trabalhando ali. Sim. E lá em cima não tinha praticamente ninguém. Foi os pessoal sentados lá, mas ali não tinha ninguém. Eu falei, nossa, aí já comecei a tremer, suar e querer chorar. Aí quando a Sara saiu, eu falei com ela ficou um pouco comigo ali, eu fiquei mais aliviado. E de assim eu vim, segui um diaconato e precisava na igreja. E, por que tá hoje cedo? Não estou fazendo nada, tá na igreja. Não, estou. Aí quando tinha uns lá perto de casa, às vezes tem um vizinho lá também que vai para a igreja, vou para a igreja lá do Tabuão lá. E já ia junto com ele para lá, e, graças a Deus, Deus vem me limpando de uma maneira que, assim, até eu mesmo me impressiono, porque assim, falando, eu sinto vontade de sair, sinto vontade de beber, sinto vontade de fumar, sinto vontade de cheirar, sinto vontade de mais, que nem diz, de matar, porque assim, nunca matei, mas só que quando você briga com os outros, a vontade a primeira é desganar o que está na frente, né? Então, até hoje, graças a Deus. Até hoje, graças a Deus. E você vê que dá para perceber da maneira como ele fala, e a gente que conhece o Robertinho, né? Que dá até para imaginar, né? Quando ele viu a imagem ali e aí pediu a confirmação e viu em outro local mais distante ainda. Sim. E mais alto, porque a igreja tem a parte de cima, que é a galeria, né?
E a partir dali é nítido, né? Que você se sentiu confortado e no sentido de agora sim estou no local certo e agora sim estou acolhido, né? Estou me sentindo acolhido e é esse caminho que eu tenho que seguir. São escolhas, porque pelo que você contou do seu testemunho, mesmo em toda essa parte ruim, né? E depois até o caminhar teu aqui hoje, tudo foi escolha. Absolutamente tudo, né, escolha. E é aquilo que eu falo sempre, Deus consegue transformar algo ruim em algo bom, né? Ele consegue transformar, quando a gente olha, né, que muitas vezes, de repente, quem estava ali do lado do Robertinho olhou e falou, não tem jeito, esquece que esse daí já era, né? Só que para Deus tudo tem jeito. Se ele quer, e se a pessoa, porque ele é extremamente educado, o Espírito Santo é extremamente educado, ele vai entrar na vida da gente se a gente permitir, e se a gente pedir para que ele entre, né? Então isso o Robertinho fez, através da escolha dele, e ele pôde sentir essa transformação. Eu queria que você comentasse que eu sinceramente fiquei impressionada, porque no período que ele ficou sem a dependência química, né, que foi um período de abstinência, pode-se dizer, ele não teve recaídas, né, porque pelo que aí você entra aí um pouquinho para alguns exemplos, mas todas as vezes que ele pensava de repente em fazer alguma coisa para o mundo, ele optava em fazer alguma coisa para Deus. Ele foi fazendo as escolhas dele e o Espírito Santo foi trabalhando nessas escolhas, né? E ele foi se preenchendo cada vez mais pelo Espírito Santo e não precisou ser internado, não precisou desintoxicar, nada disso, né? Ele teve um apoio muito grande do projeto, né? Do projeto Isaías, no qual ele faz parte hoje também deste projeto, que foi aí um acolhimento também com os pastores e com as pessoas que trabalham ali, que o ajudou, né, de maneira psíquica, pode-se dizer, né, para ter um entendimento. Mas o trabalhar do Espírito Santo foi muito grande, né? Sim. É que nem falei, escolha, e andar doce, né? Escolha e entrega, né? Entrega. Porque se não você só escolher e não entregar, que ele fala assim, você entregou na mão de Deus, você tem que deixar na mão dele. Então você entrega e trabalha através daquilo que você entregou. Então você vai sempre falar assim, o que eu vou fazer? Eu vou, tô com uma dor de cabeça, porque antes eu não comia doce, não comia nada doce, nada, nem café eu não ponhava açúcar, eu não comia nada doce, nada, desde criança não comia nada doce. Depois quando eu parei de beber tudo, aí eu escolhi, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí comecei a comprar doce, comprava um pote de doce, andava com um sacola de doce, ia trabalhar, eu tava com dor de cabeça, aí em cima do andando e eu descia, eu embaixo comia um doce. Então, foi a escolha que o Espírito Santo foi te direcionando para que você não caísse aí na tentação. Para não ficar na abstinência de alguma coisa, de álcool, alguma coisa. Então, meio que uma coisa que eu não fazia, que desde criança que eu não gostava de doce, então foi essa parte. Que... A única coisa que virou formigão, né? E agora tem que tomar mais cuidado com o doce. Mas é bom que na hora de jejuar já sei que eu tive, né? Tira o doce. Tira o doce e massa. Entendi. E me diga uma coisa, Robertinho, você tá limpo, né? Porque é algo diário, né? Que a gente precisa se renovar. Há quanto tempo já? Então, vai fazer 6 anos. Tem 6 anos. 5 anos e alguma coisa, porque quando foi no começo de ir pra cá, ele passou outros períodos para estar, com o diaconato agora já fiz 4 anos, né? Estou no diaconato, com 1 ano que foi de experiência, então faz 5 anos. Então é isso, deve fazer 6 anos já. 6 anos. 6 anos sem nada, e também não sinto vontade de nada. Às vezes vejo as pessoas bebendo lá. Então, cada vez assim que eu passo, que eu vejo uma pessoa lá cair da frente, às vezes, ou tá bebendo, ou por causa de bebida, eu penso, se eu pisar para trás, eu vou ser pior do que isso. Porque no meu caso era muito. Era extremo, muito forte, né? era extremo. Porque tinha uma parte que nós fazíamos festa sexta, começava sexta, sábado, domingo, aí nós só parava só na segunda-feira, quando parava na segunda, só parava na terça-feira só. E não era porque era feriado prolongado, não, era toda semana.
E hoje, quando você olha o Robertinho do passado e o Robertinho do presente, né? Qual a sensação que você tem? O que você pensa? O que te passa? O que passa na sua cabeça? Não, passa assim, porque o que a gente fala é que o pastor diz o nosso legado, o que nós vamos deixar, né? Então, até o meu filho, que quando antes eu vivia lá, uns tempos também por causa disso, eu falei assim, nossa, como que eu vou estar no bar bebendo e meu filho vai estar lá, como que eu falo para ele que ele não pode beber, que ele não pode usar droga? Então, disso, passo que eu falo, porque hoje em dia quando eu passo para ele, eu falo com ele, ele sabe que está falando com ele, sabe que a gente tem que falar, às vezes, ligar para ele falar alguma coisa mais séria, ele respeita, porque ele sabe, fala assim, passando esse processo todo, você vai passar, vai ficar nesse negócio aí também, então você tem mais respeito, até pelas pessoas, as pessoas que já te conheciam. Então as pessoas te veem, muita gente nem falava comigo. Hoje em dia, a maioria, tanta gente que fala comigo que às vezes eu nem conheço. A pessoa fala, você conhece? Eu falo, não conheço, conheço você lá da igreja, tudo bom, tudo bem, tudo bom, então. E a calma, assim, a gente, lógico que às vezes perde a calma, mas a calma de resolver as coisas, antes de já ir atropelando as palavras dos outros, que os outros falam, atropelando, que eu falo assim, rebatendo, né? A pessoa fala uma coisa, você logo no lado fala, você é feio, não, feio é você é esquisito, então essas coisas, então você já pensa direito, fala, tá bom, tranquilo, às vezes vira, não quer, às vezes a pessoa fala, não pode ser ignorante, nem ignorante, que às vezes você não tem o que falar, então você vira e deixa a pessoa falar, assim, simples, e a gente assim vai vendo, muita gente, ó, mesmo com meus processos tudo que eu tenho, muita gente, quando às vezes eu estou ouvindo assim, a pessoa fala, você é cristão, né? Eu falo assim, tem como você fazer uma oração para mim? Você ora com meu filho? Você ora não sei por quê? Aí eu falo, Deus, mas por que eu? Deus, capacidade de fazer todas essas coisas, e assim, isso vai levantando a gente, porque a gente tem que fazer as coisas que nem, assim, para a obra, para Deus, escolhas e entrega. Então a gente, o que eu escolhi? Escolhi estar nos pés de Deus, então tem que entregar o que ele vem direcionando. O Espírito Santo se direcionar uma coisa. Eu tinha uma sociedade, logo quando começou a pandemia e tudo, aí nós ia voltar e nós ia viajar para trabalhar. Assim, você não vai, você vai terminar essa sociedade. Eu fiquei, ficou uma semana, os caras, não, vamos, que não vamos. E era até um dinheiro bom que já caía metade do dinheiro na conta, então nós já ia dividir em 4, né? Aí, no dia que foi para pegar o dinheiro, o cara falou assim, ela recebeu do cara lá. Eu falei, não vou. Sinto muito, mas vou terminar a sociedade. Expliquei, falei, não, Deus falou que comigo que dessa vez não vai dar para mim. Vou sair, os caras, mas você não está precisando do dinheiro. Eu falei assim, não, mas se o meu Deus está falando comigo, isso aí já tem esses dias que eu estou falando com vocês, e eles respeitaram tudo, e disso eu consegui outro serviço, como o trabalho de obra e tudo, consegui outro serviço e tudo, e Deus vou na direção de Deus. Eu oro, antes de fazer as coisas, vou estar orando, pedindo para Deus me dar uma direção, Senhor, se for para mim fazer isso aqui, Senhor, que se eu me dar uma luz aqui, se não for para fazer, se eu não me dar sinal, então assim vai indo. Você foi tendo, durante todo esse processo, você acabou tendo intimidade com Deus, né? Exatamente. Então, entre escutar os homens, não que você não escute aquelas pessoas que venham verdadeiramente para poder te dar um conselho bom, um direcionamento bom, mas antes de escutar ao externo, você se prostra e você escuta ao Espírito Santo te direcionando. Fala assim, antes de observar, como que é? Esqueci o nome da palavra. Antes de você vai ouvir a pessoa, antes de você julgar ou fazer alguma coisa, tu o que faz? Você vai orar primeiro para depois você pensar no que você vai fazer. Exatamente. Porque a pessoa fala assim, não ir por impulso, isso, né? Aí eles falam assim, fulano está acontecendo isso na casa de fulano. Você vai lá assim, tem que fazer uma oração. Que ele fala assim, você vai estar sozinho, você fala, Deus, como que eu vou ir? Você nem diz, não, nunca pode andar sozinho, então você tem que ter a direção, tem que orar ali e falar assim, o que acontece, o que eu posso fazer nesse momento. Então, pedir direcionamento. Tem que pedir direcionamento a todo tempo, porque senão a gente é pela carne, a gente peca em olhar, a gente peca em pensar, e às vezes a gente pode estar num lugar ali, mas você não está fazendo nada, mas de repente tem muitas coisas que não vão agradar a Deus, só de você estar ali, às vezes, você deixa se levar pelo olhar, pelo ouvir, então às vezes você não pode estar falando nem fazendo, mas você está ali olhando e ouvindo o que não deve, daqui a pouco, quando você sair dali, alguma pessoa falar alguma coisa que vai acabar. Você já está sendo influenciado, quando você menos perceber, você já está dentro de um processo que não é aquele que você queria. Exatamente. E o que você pode deixar aí de mensagem
para quem está escutando a gente aí, levando em consideração, né, que dependência química não tem classe social, dependência química Sim. não tem, não escolhe pessoas, pode-se dizer, né? O que você pode dizer aí para alguém que de repente está numa situação delicada hoje? Não, eu posso dizer que assim, a cura da gente é a gente querer, a gente entregar a Deus. Escolhas. Escolha. Você vai escolher, que não está falando, escolher e entregar. Você vai escolher e entregar a Deus aquilo que você tem o seu propósito, você vai fazer seu propósito a Deus. Ah, mas que nem eu, você falar com Deus, você gosta. Você fala, Deus me ajuda, Senhor me ajuda, já estamos falando, né? Que agora sim, que na gente sabe, você também sabe a mesma coisa. Eu falo assim, como que eu vou falar com Deus? Todo sujo, todo, né? Que nem falar imundo dos pés à cabeça, né? E como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou conseguir? Então é do coração, né? Você vai falar sinceramente do seu coração, não que é influenciado aos outros. Você fala, você faz isso, você faz aquilo, certo? Então você está fazendo pelo quê? Ah, fazendo porque o pastor mandou, falando porque o vizinho mandou, fazendo porque então tem que ser de você primeiro. Você entrega e você vai confia e busca, né? Muitas vezes não está entendendo o processo, mas eu estou aqui. Eis-me aqui, né? Você falou. Você vai entender, às vezes você não vai entender, porque o processo de Deus a direção dele ele faz isso e às vezes está no conforto aqui, ó, que ele fala, hoje chovendo tudo menos viemos, né? Sim. Então se fosse para ter no conforto, falar assim, ó, cheguei cansado, o que eu vou fazer? Ficar em casa, vou ligar lá e falar, André, não dá para mim, acabei de chegar agora, ele arrumar mil desculpas para não estar, né? Mas é priorizar e ter responsabilidade. Isso, exatamente. Ok. Bom, nesse testemunho a gente pode perceber que as escolhas fazem sim diferença, né? Muita gente precisa, o Robertinho, como eu disse lá no início, foi um caso assim que, sinceramente, eu fiquei assim, maravilhada, porque é diferente, né? O processo dele foi muito brusco no início, né? E Deus foi trabalhando de uma delicadeza peculiar ali na vida dele, né? Então, não tem, eu falo que para Deus não tem fórmula. Ele trabalha cada um do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, né? Conforme o tempo dele, respeitando o tempo da pessoa, que foi o que aconteceu com o Robertinho, né? Então, que esse depoimento do Robertinho sirva para você que está aí nos ouvindo, né? Que Jesus é sim a solução. A partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo entrar, que a gente deixa o Espírito Santo trabalhar, como ele falou e como eu falei, muitas vezes a gente não está entendendo nada, mas Deus sabe o porquê que a gente está passando por aquele processo, por aquela moldagem, porque Ele tem propósito lá na frente. Então, se você precisa de ajuda, se você quer sim ter uma experiência de vida como o Robertinho teve, procure ajuda. Procure grupos de apoio, como ele comentou do Projeto Isaías, procure uma igreja, procure profissionais da saúde que possam vir a te ajudar, né, a trilhar um novo caminho. Por mais que o externo fale para você, não tem jeito, a última palavra é de Deus. Se você acreditar que pode sim ter mudança, segurar na mão dele, ele vai fazer diferença. Robertinho, queria te agradecer pelo seu depoimento, né, pelo Robertinho ter vindo aqui. Eu queria compartilhar e até dedicar, óbvio, esse vídeo é para a glória do Senhor, né, para edificar, né, a fé de todos nós. Mas também o Robertinho passou essa semana por uma perda, ele perdeu a mãe dele, né, na quarta-feira, isso, né? Isso, dia 7, ele perdeu a mãe dele e eu falei com ele na quarta-feira, ele pediu para eu ligar para ele na sexta-feira, né, que foi ontem, a gente está gravando esse vídeo hoje, no sábado, para ver como que ele estava, se ele iria conseguir gravar ou não o vídeo, e ele veio aqui gravar, né? Então ele veio gravar, ele veio dar o depoimento dele, porque a mãe dele não está mais aqui entre nós, mas ela foi em paz. Ela foi em paz porque ele ficou com ela, né, todo esse tempo que ela teve internada, e ela pôde verificar, né, durante todos esses anos que ele comentou, a mudança, literalmente, dele de dentro para fora, né, e o externo dele, dá para perceber
né, que agora ele é literalmente uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Então, assim, eu quero agradecer imensamente por ele estar aqui, por ele ter priorizado estar aqui. Hoje está chovendo, está um dia difícil, né? Mas ele está aqui, então eu queria dedicar também esse vídeo, não só ao Robertinho, mas também em memória da mãe do Robertinho, que é a dona? Arline. Arline. Com R. Até o nome é diferenciado. Mas, muito obrigado, Robertinho. Muito obrigado. Deus te abençoe muito na sua caminhada, nos projetos que estão ainda por vir aí, que a sua vida seja muito usada para a vida de outras pessoas. Eu que agradeço e falo assim que a honra e a glória é todo do nosso Senhor, nosso Deus, e Ele que vai conduzindo a gente aí. Um está ajudando o outro, que nem vocês estão aqui, exatamente pegando o depoimento para ajudar o próximo e também me ajudando nessa minha jornada. Então a gente tem que estar sempre um apoiando o outro e sempre estamos aí de braço aberto, precisando, estamos aqui. E vocês também, se precisar procurar a gente, quem já conhece a gente daqui da Igreja Quadrangular aqui do Marezal, estamos aí, temos projetos de Isaías na quarta-feira às 8 horas da noite. Quiser aparecer por aí, vão ser bem-vindos e vão ser apoiados pela gente aí. Fica com Deus aí. É acolhido por Deus. Amém. É isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido. Agradeço mais uma vez, agradeço a equipe, né? E estamos aí. Curte o vídeo, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, assista quantas vezes quiser, mas ajude a gente aí a impulsionar para que esse vídeo chegue realmente a quem estiver precisando, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!